Quero que você abra já a palavra do Senhor, lá em Lucas 22, a gente vai ler algumas passagens, depois nós vamos ler Romanos 8 também, onde o Senhor nessa noite quer falar conosco, amém? Então abre o teu coração, deixa Ele falar contigo. Nós sabemos que nós somos privilegiados, amém? Porque nós podemos ter o direito de ir e vir, nós podemos vir à casa do Senhor, adorar a Ele, receber aquilo que Ele tem para nós, fortalecermos a nossa fé, porque é só dessa forma que nós conseguimos vencer, amém? Não existe uma outra forma de vencer, senão nós estando firmados na rocha que é Cristo, amém? Não existe outra forma. Domingo passado eu falei sobre várias portas que o mundo nos oferece, mas caminho só existe um, que é Jesus, amém? Só um que é verdadeiro, só um que nos dá a vida eterna, só um que nos dá a salvação, só um que nos dá cura, só um que nos traz a paz, só um que nos dá alegria. Então não tem para onde nós corrermos, senão para a presença do Senhor, amém? Por mais que os tempos sejam difíceis, nós precisamos permanecer. Diga assim: eu preciso permanecer firme e forte na presença do Senhor. Às vezes nós tentamos permanecer, mas às vezes a gente não fica muito firme, mas a gente está indo. A Bíblia diz que aqueles que permanecerem ou perseverarem até o fim, estes serão salvos, amém? Então, a palavra de Deus fala no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 39. Eu quero ler primeiro essa passagem, porque às vezes a gente está passando por alguma situação e a gente sempre fala isso, porque nós, como seres humanos, nós sempre vamos ter algo em nós para resolver, nós sempre vamos ter algo em nós para solucionar, nós sempre vamos ter talvez uma dificuldade, uma necessidade, um desafio. Sempre a nossa vida será assim. Jesus disse que aqui nós teríamos aflições, mas Ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo por mim e por você. É isso que nós vamos ver agora. Então, descanse no Senhor, confie nele, permaneça firme, fiel até o final, porque Ele foi fiel até o fim. Amém? A palavra diz assim, então: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entrei em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? O Senhor, Ele falou comigo nessa passagem, porque muitas vezes nós olhamos para as dificuldades, olhamos para as situações e nós temos vontade muitas vezes de desistir. Se eu perguntar aqui para vocês, se vocês já tiveram desejo, vontade ou pensamento de desistir de algo, de desistir de alguma situação, eu tenho certeza que unanimemente todo mundo vai levantar a sua mão. Amém?
E vocês observam aqui no versículo 42, e eu achei muito interessante isso, porque a Bíblia diz que Jesus, quando ele foi orar, ele estava em agonia, a um ponto de o seu suor ser revertido em sangue, virar sangue. Imagina, você já ouviu falar de alguém que suou e estava em agonia, que o suor dele foi sangue? Aqui fala que quando ele suou, derramou no chão gotas de sangue por causa da agonia, da aflição de Jesus. Porque Jesus sabia que estava se aproximando o momento qual ele seria entregue na cruz do Calvário, o momento no qual ele estaria cumprindo o propósito pelo qual ele veio nessa terra. Ele veio nessa terra cumprir um propósito. E ele disse, então no 42, ele disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Qual que era a vontade de Jesus naquele momento? Era de desistir. Uma pessoa que está em agonia, uma pessoa que sabe o que vai passar. Jesus, ele passou por todas as situações que nós, seres humanos, podemos passar. E às vezes a gente passa não por situações tão graves como ele passou, e nós já nos sentimos no direito de desistir. Quando começou essa pandemia, eu tenho certeza que você ficou apavorado, que você ficou com medo, porque eu fiquei. Mesmo nós crendo na palavra, mesmo nós sabendo, tendo um relacionamento com Jesus, a dúvida muitas vezes vem, e aí a gente tem que vir para a palavra e crer, e fazer, e entender que por mais difícil que seja a situação, existe um propósito de Deus para nós. Então nós precisamos confiar. Ou nós confiamos ou nós não confiamos, ou nós confiamos ou nós caímos em aflição profunda e acabamos então desistindo. E Jesus aqui nesse momento, ele teve vontade de desistir. E eu creio, sabe, que a agonia dele era tanta para ele ter feito essa oração ao Pai, porque nós sabemos que em toda a trajetória de Jesus, ele passou por muitas coisas. Quando Jesus foi batizado, ele foi levado ao deserto, e a Bíblia diz que ele ficou sem comer 40 dias, Jesus não comeu. A Bíblia diz que ele teve fome, quer dizer, ele só bebeu. Não existe nada, nenhum sofrimento, nenhuma dor, nada que Jesus não tenha passado. Sabe o que isso quer dizer? Porque ele entende o nosso sofrimento, ele entende as nossas aflições, ele entende as nossas agonias, ele entende as nossas fraquezas. Sabe por quê? Talvez você pense: mas Jesus era o Filho de Deus. Não. Sim, ele era o Filho de Deus, mas ele não era Deus. Ele não estava usando do sobrenatural de Deus aqui como Filho de Deus. Ele foi homem de carne e osso como eu e você. Então tudo que Jesus passou e venceu foi de carne e osso, sendo de carne e osso como eu e como você. Amém? E naquele momento Jesus diz: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Ele estava dizendo: Deus, não tem outra alternativa. Será que eu vou ter que ir até a cruz e morrer mesmo? Quando ele estava passando essas instruções para os discípulos, Pedro veio e disse: Jesus, tu não precisa passar por isso. Jesus, nós vamos lá e nós enfrentamos esses homens e nós vamos te defender. Pedro sempre foi o defensor de Jesus. E Jesus disse para ele: eu te repreendo, Satanás, porque aquilo que eu vim para fazer, eu vou fazer. Amém? Existe um propósito de Deus para minha e para a tua vida. Nós estamos cansados de falar isso, mas às vezes no meio do caminho nós acabamos então nos distraindo com algumas coisas acabam vindo, algumas aflições, nesse tempo mesmo em qual nós estamos vivendo,
Nós precisamos buscar muito a Deus. Jesus, ele buscava a Deus, ele sabia qual era a vontade do Pai para ele. E nós precisamos saber, você precisa saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque senão a gente, qualquer ventinho que dá, nós caímos, nós paramos. E Jesus disse: Pai, não tem uma outra alternativa? Não tem algo que o Senhor possa fazer para que a humanidade seja salva? Será que eu preciso ir lá? Aqui só relata isso, mas a Bíblia diz que ele orava angustiado. Jesus deve ter falado muita coisa para Deus aqui, aberto o coração dele. E aqui fala também que e apareceu-lhe um anjo do céu e o confortava. Nós não estamos sozinhos. Eu e você, nós somos a igreja de Cristo, e a Bíblia diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a sua igreja. Então, contra você não existe nada que pode prevalecer contra a sua vida. Nós precisamos entender isso. Nós vamos passar por aqui e nós não podemos aceitar, sabe, viver em agonia, viver em sofrimento, porque sempre depois, sabe, da dificuldade vai vir a vitória. Era necessário que Jesus morresse para que ressuscitasse ao terceiro dia, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, tendo uma oportunidade de nos conectarmos novamente a Deus. Jesus diz lá em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Só que essa imagem e semelhança foi quebrado por causa do pecado. E aí tudo que nós vivemos hoje, essa pandemia, essa crise econômica, isso não tem nada a ver com Deus. Deus não nos fez para viver isso. Por isso nós precisamos resistir até o final. Ele nos fez para sermos a sua imagem e semelhança, desfrutarmos de um relacionamento íntimo com Ele. Mas quando o homem pecou, isso foi quebrado, isso foi cortado. Por isso que Jesus teve que ir lá e dizer para Deus: Deus, não tem outra solução, se precisa ser isso, precisa eu ter que ir até lá e morrer por todos eles, para que eles possam novamente se relacionar contigo. É isso que Jesus estava falando para Deus. Então Deus, Ele não nos fez para vivermos em sofrimento, nós não podemos aceitar isso. Ah, mas eu nunca vou passar, vamos. Mas quando nós passarmos, nós temos a certeza de que somos mais que vencedores. Nós vamos ler agora, lá em Romanos 8, vai abrindo aí, aonde a palavra diz que o que pode nos separar do amor de Deus. Eu li antes aqui, para nós vermos aquilo que foi feito, para nos unir novamente a Deus. Jesus pagou um alto preço para que eu e você olhássemos para toda e qualquer situação e dissesse assim: olha situação, olha doença, olha crise, olha enfermidade, olha seja lá o que for, olha ansiedade, olha depressão, olha, Jesus já venceu lá na cruz do Calvário. Lá em Isaías 53 diz assim: porque Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ali fala tudo. O mesmo preço que Jesus pagou para nos salvar, Ele pagou para que nós fôssemos livres de toda aflição. Se Ele estiver na minha vida, se Ele estiver na tua vida, você vai vencer. Isso precisa, sabe, ser imprimido, precisa ser impresso dentro de nós. Eu e você somos filhos. Lembra, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Abra lá em Romanos 8. Vou ler o 29, depois nós vamos ler a partir do 31. Só para você entender, para que você saia daqui nessa noite
entendendo que tu é um filho de Deus, que tu és uma filha de Deus e tu precisa permanecer fiel. Que não exista nada que tu esteja passando que Jesus não tenha passado, que Ele não conhece. Ele foi traído, Ele foi humilhado, Ele foi cuspido. A Bíblia disse que Jesus chorou quando Lázaro morreu, então Ele sentiu a dor da morte. Então não existe nada, nenhuma dor que nós possamos passar aqui, não existe nenhuma dificuldade, porque a Bíblia diz que Ele passou fome, Ele ficou 40 dias sem comer. A gente faz um jejum de alguns dias, a gente já fica quase doido de fome, porque o nosso corpo pede comida. E Jesus ficou 40 dias para dizer, se eu consigo, tu consegue, tu não vai morrer por um dia de dificuldade, não. Porque eu fiquei 40 dias no deserto, sem comida, e eu passei. Entendem? Então não adianta nós querermos arranjar desculpas para os nossos problemas. Não. Jesus é maior que tudo isso. No 29 diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Para que Deus, o que é predestinou? Às vezes nós achamos que essa palavra predestinou, e na verdade predestinou determinou de antemão para que algo acontecesse. Então está falando de nós aqui, quer dizer que já havia um destino preparado por Deus para nós. Só que às vezes nós vivemos uma vida desgraçada. Às vezes nós não conseguimos nos levantar e a gente pensa o seguinte: não, Deus já me predestinou, então isso que eu estou vivendo já estava escrito, Deus já determinou para que eu vivesse assim. Não! Qual que é a vontade de um pai para um filho? É a melhor. Lá em Jeremias 29, 33 diz que eu bem sei os planos, existem planos de Deus, planos de paz, planos de alegria, planos de felicidade. Deus tem isso para nós, mas quem escolhe o desastre, quem escolhe o erro, quem escolhe o pecado somos nós. Por isso nós sofremos, não é porque Deus nos predestinou. Ele diz que nos predestinou a sermos filhos, a serem filhos conforme a imagem e semelhança de Jesus. Ele está dizendo, se Jesus venceu, você também pode vencer. Porque eu te predestinei, já te dei um destino de antemão para te ser semelhante ao meu Filho. Deus nos fez assim. Ele não está dizendo que nos predestinou a viver uma vida de desgraça e de sofrimento, não. Os planos dele, ele diz, eu bem sei, os planos que tenho para vós são planos de paz, planos de alegria, planos de prosperidade. Isso não significa que nós nunca vamos passar por obstáculos. Quando nós passamos por dificuldades, sabe? Nós éramos para ficar felizes. Paulo diz isso, que nós deveríamos de ficar felizes, porque você imagina uma vida sem problema nenhum. Tu nunca vai ser um vencedor. Tu nunca vai ser um vitorioso. Tu nunca vai saber qual é o teu potencial, porque tu não tem problema nenhum. Tu não tem dificuldade nenhuma. Ia ser uma vida totalmente chata. Nós passamos por tudo que nós temos que passar, sabe? Com vitória, porque nós sabemos em quem nós temos crido, nesse Deus Todo-Poderoso. Amém? Você pode dar um aplauso aí para o Senhor? Para confirmar então o que nós falamos, olha o que Paulo diz no 31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Quero que todos levantem as mãos, por favor.
Se você não é um filho de Deus, você vai ter a oportunidade hoje de fazer uma oração e dizer que você quer ser um filho de Deus, amém? E ele está dizendo aqui, então, que diremos, pois, diante destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode olhar para aquilo que você precisa vencer e dizer, se Deus é por mim, você não será contra mim, amém? Não existe nada que pode ser contra nós, porque o maior de todos está conosco, amém? O maior de todos está conosco. Paulo, ele faz cinco perguntas aqui. São 5 pontos de interrogação. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Eu quero que tu olhe então para a tua necessidade nessa noite. Aquilo de maior que Deus poderia fazer por mim e por ti, Ele já fez. Amém? Ninguém entregaria o seu filho, você que é pai, você que é mãe. Ninguém. Quem fez isso foi Abraão, de livre e espontânea vontade, levando Isaac. Mas sabe por quê que ele levou Isaac? Quando Deus pediu o seu único filho, porque a confiança dele em Deus era muito maior do que o pensamento dele, que ele iria ficar sem o filho. Amém? Então ele fez isso num ato de confiança. Ele conhecia Deus, e Deus fez isso por nós. Deus fez isso por mim e por você. Então não existe nada que diz aquele que não poupou nem a seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Não foi por alguns, foi por todos nós. Também com ele não nos dará todas as coisas. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aqui está falando. Às vezes nós nos sentimos caluniados, injuriados, né? Provocados. Às vezes a gente se sente, às vezes até mesmo dentro da própria família, que é onde mais nos incomoda, porque os de fora, se falar qualquer coisa para nós, não tem problema. A gente não se importa mesmo, não se preocupa. E às vezes o inimigo usa pessoas da nossa família mesmo para nos dizer coisas. Às vezes temos um problema de relacionamento e nós somos injuriados, injustiçados, falam coisas contra nós. Mas aqui está dizendo, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica, é Deus que nos justifica. Amém? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Lembra que quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras orando, e ele falou com Deus, e ele estava em agonia, e diz que veio um anjo para confortá-lo? Da mesma forma, eu e você também não estamos sozinhos. Nós sabemos que o Espírito Santo nos conforta. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele nos conforta. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Aqui está falando que, Paulo está falando que não existe nada então que pode nos separar desse amor de Deus. Ele fala aqui da perseguição, da fome, da nudez, do perigo, da espada. É tudo que nós vivemos hoje. Se você olhar para a sociedade, olhar para o mundo que nós vivemos hoje, nós hoje vivemos em perigo, né? Quantos aqui já foram assaltados? Eu já fui assaltado, um monte de gente foi. A gente anda na rua com medo. A gente entra no carro muitas vezes correndo, dependendo do lugar que a gente está.
Não é assim? E a Bíblia fala que nós vamos passar por tudo isso. Mas nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte. Nada pode nos separar. Lá no 37 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Essa palavra vencedores no grego, ela é a palavra upernikal, que quer dizer, uper quer dizer além do mais, de mais, e nikal de conquistar, né? No original grego, essa palavra quer dizer além do mais, e nikal quer dizer conquistar. A palavra, ela descreve alguém que é super vitorioso, que conquista mais que uma vitória comum, mas que domina em alcançar vitórias abundantes. Esta não é uma linguagem, um conceito, né? Mas uma confiança, uma linguagem de confiança. O amor de Cristo, o amor que Cristo conquistou na morte, né? E por causa do seu amor, Ele nos deu esse nikal, esse upernikal, que é ser mais do que vencedores. Amém? Por causa de Jesus, eu e você conseguimos ser mais do que vencedores. Nós conseguimos ir além. Nós conseguimos então ser super vitorioso, como fala aqui. Então não existe nada que pode nos separar do amor de Deus. No 38, para nós encerrar, diz: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O que você tem para apresentar ao Senhor nessa noite? Sabe, a palavra de Deus é a base daquilo que nós seguimos. Se nós não confiarmos nela, não vale a pena nós seguirmos a Jesus. Não vale a pena nós virmos no culto. Não. Mas nós precisamos confiar e saber que nós somos mais do que vencedores. Olhar para as dificuldades e permanecer fiel até o fim. Jesus diz: se for possível, passa de mim esse cálice. Talvez haverão situações que tu vai dizer para Deus: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas eu sei que em ti eu sou mais do que vencedor e eu posso vencer. Amém? Se você não tinha esse pensamento, não sou eu que está falando. A Bíblia que você leu, a palavra que você leu, te dá essa garantia. Mas nós precisamos fazer como Jesus fez. Ir ter com Ele em oração, ir ter com Ele em comunhão, sabe? Desenvolver um relacionamento com Ele para que a gente possa então confiar, crer até o final. Talvez venham muitas vontades, muitas situações, as quais vai passar um desejo, uma vontade no nosso coração de desistir. E você vai lembrar: não, eu entendo que Jesus também teve essa vontade de desistir. Mas o propósito de Deus, aquilo que Ele veio para fazer, Ele foi fiel até o final. E eu também vou permanecer até o final, porque eu não estou sozinho. Jesus está em mim. Amém? Jesus está na minha e na tua vida. E com Ele nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Jesus fala ali: Pai, seja feita a tua vontade. Qual que é a vontade de Deus para nós? Quais que são os planos de Deus para nós? Quais que são as promessas de Deus para nós? Quantos aqui já receberam promessas de Deus? Que talvez ficaram pensando: isso nunca vai acontecer. Talvez Deus tenha usado uma pessoa e tenha dito coisas para você que só você
e Ele conheceu, e você sabe que foi Deus que falou para você. Só que veio os obstáculos, veio a angústia, veio a aflição, veio uma situação, e isso foi te afastando da presença do Senhor. Sabe, a promessa ela foi ficando distante, os sonhos foi ficando distante, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer que todas essas promessas estão de pé. Todas essas promessas, nós precisamos permanecermos fiéis até o final. Se você não consegue sozinho, não tem problema. Jesus não quer que nós andamos sozinhos. Jesus não quer que você lute sozinho. Jesus não quer que você enfrenta obstáculos e situações sozinho, não. Primeiro que Ele está com você, lembra? Ele intercede por mim e por você. Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, dizendo: olha, Deus, mais um pouquinho, vamos insistir nele, não desista, as promessas estão de pé ainda. Jesus está lá intercedendo pela minha e pela tua vida, para que a gente permaneça firme até o final. Não existe nada que pode nos separar do amor de Deus. Se existia alguma coisa, se tinha alguma dúvida, se tinha algum problema, se tinha alguma situação te separando do amor de Deus, hoje é o dia para você dizer: Deus, eu não quero mais que isso aqui me separe de ti. Eu preciso que a tua boa, perfeita e agradável vontade seja feita na minha vida. Amém? Você precisa ter isso na sua mente. Porque se você não souber quem você é em Cristo, e nós vimos ali por que Ele nos fez, para sermos a imagem e semelhança de Jesus, para sermos vitoriosos, assim como Jesus fez. Se você não entender isso, você pode ter certeza que você vai parar no meio do caminho, e qualquer situação vai parar você. Mas tome posse hoje que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém?